Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo vídeo, parte 3 da história da aromaterapia. Se você tem interesse em conhecer a história da aromaterapia, em conhecer a aromaterapia de forma mais profunda, em todo esse preâmbulo, todo esse percurso que essa grande arte passou desde os povos antigos, como Egito, Índia, que utilizavam os incensos, a queima de ervas, né? Que é a origem da palavra perfume, passando pelos alquimistas da Idade Média com a invenção do destilador, do alambique, né? E aí a origem dos óleos essenciais, até chegar nos dias de hoje, onde nós temos a aromaterapia como prática de saúde. Convido você a ficar nesse vídeo. Em primeiro lugar, convido você a conferir os nossos outros vídeos, porque isso é uma série de vídeos. É muita história, gente. São séculos de aromaterapia, de arte de cura através dos aromas, milênios. Então convido você, se você ainda não assistiu, a assistir o nosso vídeo História da Aromaterapia parte 1. Deve estar aí em algum local aí a chamada. Também vou deixar o link dos vídeos na descrição desse vídeo. História da Aromaterapia parte 1 e o História da Aromaterapia parte 2, que fala dos alquimistas medievais, do alambique e da origem dos óleos essenciais, tá bom? Hoje será a história da aromaterapia parte 3, a origem da perfumaria sintética no final do século XIX, tá? E até chegar no início da aromaterapia como ciência, já no século XX. Tá bom, gente? Isso é algo muito importante, porque aqui você vai realmente entender qual que é a diferença das essências sintéticas para os óleos essenciais. Tá bom, gente? Fica comigo, toca a vinheta. Bom, pessoal, então nós vamos falar sobre essa parte. No vídeo anterior, a gente terminou falando sobre os alquimistas medievais, né? Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui a apresentação rapidinho para vocês acompanharem, tá? Perfumaria sintética versus aromaterapia. O que acontece? A gente estava falando da Idade Média, né? Onde houve peste negra, onde óleos essenciais eram usados tanto para medicina como para beleza de grandes autarquias, né? Elites francesas, holandesas, enfim. Acontece que vai chegando a Revolução Industrial, né? Já no final, a segunda Revolução Industrial, já no final do século XIX, né? Isso vai afetando muito o sistema de vida na Europa. As pessoas passam a ser mais urbanizadas, a população vai mais para a cidade, são outros hábitos, a população aumenta e começa a ter vários tipos de transformações. Uma delas é que as pessoas vão largando um pouco esse uso arcaico, né, natural dos óleos essenciais para a arte de cura, né? E vão usando isso, passam a ter o anelo, a vontade de utilizar o perfume para os sentidos, né? De forma sensual, de forma de persuasão, enfim, vocês já sabem, né? Então, a origem da perfumaria sintética, porque perfumaria, gente, sempre existiu. Óleos essenciais fazem perfumes magníficos, maravilhosos, porém são 100% naturais. Um perfume hoje francês que é feito ainda à base de óleo essencial é o olho da cara, não é verdade? Então, foi na segunda revolução industrial, vão acompanhando aí comigo, com o desenvolvimento tecnológico na indústria química, que a ânsia do mundo por uma perfumaria sensual foi sanada. A velha perfumaria natural dos antigos alquimistas, voltada mais para a medicina do que para a sensualidade, já perdia espaço na sociedade recém-capitalista e urbanizada.
né? Então a gente vê que a sociedade ela abandona essa perfumaria natural, porque já começam a vir, né, já a parte científica com força, né? Passa a vir a farmacologia já, vem a farmácia também. Então as pessoas já não usam mais óleos essenciais para tratamentos de saúde, porque já viriam os fármacos, né? E isso também muda na questão do perfume. As pessoas não vão mais usar perfume para algo íntimo, vão usar perfume para algo sensual, né? Então a sociedade do final do século XVIII buscava novos hábitos frente a tudo e não seria diferente em seus sentidos, sobretudo o olfato. O perfume passou a ser utilizado para fins sensuais e não mais tanto medicinais. Com o aumento populacional e da demanda industrial, criaram-se as essências sintéticas, a fim de suprir a necessidade de produção na perfumaria. Então, gente, aí vem essa pergunta, então. Tem essa demanda, as pessoas querem algo já mais barato, que é uma maior quantidade, e aí não vai dar para ficar destilando erva para todo esse povo. Estão me entendendo? E o custo, fora o custo operacional de um óleo essencial. Surgem as essências sintéticas. Então, de uma vez por todas, vamos entender o que é uma essência sintética. Então, vocês têm aí duas imagens. Uma é o perfume, a outra é o óleo essencial. Então, as essências são produzidas em laboratório por síntese de substâncias, fazendo imitar em laboratório o mesmo processo que a planta faz para produzir seu óleo essencial. Tá? Resultado, uma substância clonada de aroma semelhante ao próximo, mas que não possui nenhum teor terapêutico, e sim sensual. Então, gente, a grande diferença é que a essência ela vem a ser, deixa eu botar aqui para vocês. A essência ela vem a ser uma substância que é feita por síntese química, né? Isso é algo bem profundo mesmo, né? Então, é feita uma imitação em laboratório, né, de como que a planta faria aquela substância. Por exemplo, acetato de linalina. Como que a lavanda naturalmente produz o acetato de linalina? Então, isso se reproduz em um laboratório, né, talvez até usando insumos naturais pela primeira vez para fazer essa simulação, né, essa clonagem. Uma vez que consegue fazer em laboratório esse mesmo processo, imitar isso, se tem o acetato, né, de linalina sintético e não natural. Se tem as propriedades sintéticas, semelhantes ao natural, mas não é natural. Estão me entendendo? Então, aquela substância que produz aquele aroma, né, nem sempre aquela terapia, mas que produz aquele aroma, conseguimos fazer de forma sintética em laboratório. E aí o que faz? Uma vez feito, é só reproduzir em larga escala industrial. Por isso que você tem hoje uma essência 100 ml, você paga R$15, R$20. E um óleo essencial de 10 ml de lavanda, por exemplo, você não vai achar por menos de R$60, R$70. Estão me entendendo? O óleo essencial foi realizado com quilos, né? 20, 30 quilos de planta para poder destilar 10 ml de óleo essencial. Toneladas para poder destilar 1 litro de óleo essencial. A essência não precisou de nenhum ramozinho de lavanda. Ela foi feita 100% em laboratório. Então, isso para atender a demanda sensual é maravilhoso, porque as pessoas, imagine-se milhões, bilhões de pessoas hoje usando perfume natural de óleo essencial. Não ia ter produção de plantas para isso. Então, essa é a grande diferença, gente. Tá? Acompanhe aí. Essa é a grande diferença. A essência não possui uma terapia, é puramente sensual, estimula os nossos sentidos, mas também pode ser tóxica. Entenderam? Já o óleo essencial é 100% natural. Isso foi perdido, isso foi deixado de lado. Isso foi deixado de lado com a vinda aí da era industrial. Beleza? Porém, todavia, entretanto,
que acontece? Ao passar o século XX, ao virar o século XX, né, passa a ter a busca por alternativas naturais na ciência, na medicina. Por quê? Porque a sociedade já está vivendo urbanizada, já começa a vir os problemas da cidade, as enfermidades da cidade. Início do século XX a gente teve a gripe espanhola, teve a Primeira Guerra Mundial, teve uma série de coisas, né? E a ciência, né, já passa a buscar alternativas naturais para fazer ciência, para colaborar com a saúde, né? É quando a arte de cura através dos aromas retorna. Então, a origem da aromaterapia como ciência. Então, até então, o que a gente tinha, através dos séculos, era uma arte de cura, né? Ainda não era uma ciência de fato, né? Que perdeu espaço pelo modismo da sociedade da perfumaria sintética, que, por sinal, degenerou o nosso sentido do olfato. Quando a gente pega um perfume, a gente quer sentir o aroma intensamente. E com óleo essencial não é dessa forma. A gente tem que ir reeducando o nosso sentido do olfato para poder apreciar o que tem ali dentro, o ouro que tem ali dentro. Então, gente, pesquisadores e cientistas, entre eles o químico francês René Maurice Gattefossé, o médico francês Jean Valnet e a bioquímica enfermeira australiana Marguerite Merry, né, foram três grandes nomes nessa nova fase que deu origem à nossa aromaterapia. Então, essas três imagens aí, tá? De cima o Jean Valnet, depois embaixo a Marguerite e embaixo o René, né? E o René Maurice Gattefossé é tido como o pai da aromaterapia, que ele foi o primeiro, foi, né, o pioneiro aí nessas pesquisas reconhecidas, né, como ciência realmente. Escreveu o seu artigo Aromatherapie em 1928, o que deu o nome então de aromaterapia. Então, gente, aromaterapia é uma ciência que surgiu aí na França, com estudos de químicos médicos através dos óleos essenciais, com os óleos essenciais para a saúde física, mental, né, emocional das pessoas. Então aí a gente vê que passa, né, vem à tona essa arte milenar de cura através dos aromas com uma roupagem agora científica, tá? E aí ficou separado então, perfumaria de um lado, sintética, e aromaterapia é outra coisa. Então, por favor, não me confundam essência com óleo essencial, tá? Então, para a gente ir para o final, gente, ramos da aromaterapia que passaram a se desenvolver de acordo a esses pesquisadores. Por exemplo, René Maurice mais Jean Valnet eram médicos químicos, passaram a ter estudos que com o tempo passou a ser chamado de aromatologia. Primeiro ramo aí, um dos primeiros ramos da aromaterapia. Predomina o teor científico, farmacológico dos óleos essenciais, inclusive com uso interno, ingestão dos mesmos. Na França, na Inglaterra, na Alemanha é comum a pessoa ingerir óleos essenciais, né? Isso é liberado pelo governo, etc., coisa que é diferente aqui no Brasil, né? E se nós vamos nos aprofundar nesses estudos, devemos realmente conhecer os princípios ativos dos óleos essenciais, ter um aromaterapeuta bem capacitado para nos instruir, para a gente poder fazer um tratamento nesse sentido. Aí nós temos a aromaterapia propriamente dita, né? Eu coloquei um asterisco aí, porque a aromaterapia, ao meu ver, engloba tudo, né? Porém, o que a gente conhece e pratica mais no Brasil com o nome de aromaterapia, inclusive é o que está reconhecido no SUS hoje, é essa aromaterapia externa, de origem inglesa, né, com a influência de Marguerite Merry, né, que era esteticista, era enfermeira, né. É uma aromaterapia onde predomina o uso externo dos óleos essenciais, as massagens, a inalação, etc. A aromaterapia como arte, é aí que a gente vê os blends, as diluições, os escaldapés, tudo que é holístico, né, tem a ver com essa aromaterapia, que é diferente da outra, que é mais medicinal, mais científica mesmo.
Surge a psicoaromaterapia, mais precisamente em Nova York, né, com um instituto de estudos em Nova York, onde estudam o efeito dos óleos essenciais no cérebro e no comportamento humano. Olha que interessante. Sobretudo através da inalação, que afeta o sistema límbico cerebral. Então, com isso, gente, até marketing olfativo se é disponibilizado para empresas, tudo, devido à grande influência que os aromas têm no nosso cérebro. Então, existem esses estudos para tratar de patologias psicológicas com o auxílio, sim, da aromaterapia. A aromaterapia na estética, esse é o ramo que mais cresce no Brasil e no mundo, levando ao público feminino um novo conceito de beleza, onde essa estética não é só física, ela trata o corpo, a mente e as emoções. Então, o ramo da estética com a aromaterapia, com os óleos essenciais, ganha uma outra nota, ganha um outro universo, tá, gente? Porque a pessoa passa a fazer um tratamento estético, mas na verdade está tratando as emoções, está tratando uma série de coisas. Então, gente, falo para vocês, e são os principais, porque ainda falta muitos ramos. Existe aromaterapia para pets, existe aromaterapia para marketing, existe aromaterapia, né, para várias demandas da sociedade, para a holística, aromaterapia para a espiritualidade, enfim, vai longe mesmo, tá? Esses são os que mais se destacam. Beleza, gente? Gostou desse vídeo? A gente falou um pouco aí da história da aromaterapia, já mais recente, tá? Até chegar no século XX, até chegar aí, né, mais recentemente. Deseja conhecer a aromaterapia do século XXI? Como que está a aromaterapia hoje? Faço a pergunta para vocês. Deixe nos comentários. Por quê? Já encerrando aqui. Deixe nos comentários. Porque, gente, eu vou gravar a última parte dessa série, História da Aromaterapia, parte 4. Se a gente tiver mais de 20 comentários aqui embaixo, eu pensava que não, mas realmente faz toda a diferença quando as pessoas curtem, comentam e compartilham para o YouTube reconhecer que esse conteúdo mais pessoas merecem ter, né? Então não é uma coisa necessária realmente, então, e muita gente não sabe. Então, se vocês querem mais conteúdo na semana que vem, eu me comprometo com vocês de fazer o vídeo História da Aromaterapia parte 4, que é a atualidade da aromaterapia. E aí tem um convite especial para você. Mas para isso, 20 comentários aqui. Todo mundo que vê esse vídeo, curte, comenta e compartilha. E aí sim, a gente vai tendo força no canal para poder seguir adiante. Um grande abraço, tá? E até o próximo vídeo.